Olá, 102, professor Diego Vitelli falando. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo programático, hoje tratando de alguns conceitos básicos importantes da citologia. Eu quero logo chamar a tua atenção justamente para essa terminação logia. Toda vez que você observar, toda vez que você perceber essa terminação logia, sempre indica um estudo. E quando você verifica este prefixo cito sempre indica célula. Cito sempre indica célula. Portanto, nós podemos muito bem definir aqui qual é a intenção da citologia. A citologia ela representa sempre, ela indica sempre o campo da biologia, é o campo da ciência que vai estudar as células. Confirmando isso, olha só o que é que nós temos. Olha lá como é verdadeiro o que eu acabei de dizer. A citologia é a área da biologia que estuda uma célula, o que diz respeito à estrutura dela, assim como também ao funcionamento dela. Verifica muito bem, atenção por favor, que vem do grego kitos, significa célula, e a terminação logos, estudo. Então, realmente, a citologia representa o campo da biologia que vai estudar uma célula. Talvez você esteja se perguntando no momento seguinte: Diego, mas o que é uma célula? O que representa uma célula? Eu posso afirmar para você que, com toda certeza, uma célula indica sempre uma unidade viva. Você vai perceber células compondo seres vivos. É bem verdade que você ainda vai verificar que nem todo ser vivo é formado de células. Os vírus, por exemplo, apesar de hoje serem considerados seres vivos, eles são completamente desprovidos de células, eles são seres acelulares. Então, verifica muito bem, 102, que toda célula é uma unidade viva. E podemos considerar que ela pode ser definida como uma unidade morfológica ou estrutural, porque ela dá forma. Ela dá forma ao teu corpo, ela dá forma aos teus órgãos. E além disso, podemos ponderar também que ela é uma unidade fisiológica ou funcional. Funcional porque cada célula vai desempenhar uma função. Veja muito bem a função do espermatozoide. Ele carrega as informações do pai para a criança. Veja muito bem, 102, a função do óvulo. Ele carrega as informações da mãe para a criança. Observa, por exemplo, a função do neurônio, que propaga impulsos nervosos, que transporta mensagens. Veja, por exemplo, a função de uma célula óssea, que permite sustentação. Então, repara muito bem que é verdadeiro quando eu afirmo que a célula é uma unidade. Ela é uma unidade porque é a menor porção viva do teu corpo. É uma unidade morfológica porque dá forma e, além disso, nós podemos também considerar a célula como uma unidade fisiológica porque cada célula será capaz de desempenhar funções. Diego, presente em todos os seres vivos, em todos os seres vivos você vai perceber a presença dessas unidades, exceto os vírus. Não esqueça que os vírus, como são desprovidos de células, são considerados seres acelulares. Representam perfeitamente seres acelulares. Dito isso, vamos dar sequência. Aqui nós temos um pouquinho da história da citologia, alguns cientistas que foram importantes para esse campo do conhecimento. O primeiro deles que eu queria destacar para você foi um trabalho em parceria entre Hans e Hansen. Os dois, por volta de 1590, desenvolveram o microscópio. Não esqueça que o microscópio é um instrumento que me permite ampliar imagens que normalmente eu não conseguiria ver. Sabe muito bem que quase que todas as células que nós possuímos no corpo são microscópicas. Nós não conseguimos visualizar e, por isso, precisamos do recurso do microscópio para alcançarmos esse objetivo. Mas olha, além de Hans e Hansen, que construíram o primeiro microscópio, você também tem que tomar cuidado, 102, com o cara que pela primeira vez observou uma célula. Isso mesmo, Robert Hooke.
Robert Hooke, por volta de 1665, utilizando um microscópio simples, uma mera armação de madeira, com lentes fixas presas a ele, Robert Hooke conseguiu ampliar uma imagem, conseguiu ampliar melhor um objeto de escala microscópica. Diego, o que Robert Hooke fez? Filho, Robert Hooke trabalhou com a cortiça. O que é cortiça? Um tecido vegetal morto. Sabe o que isso é na prática? A casca das árvores. Por exemplo, aí na nossa escola, no Deodoro, você nota que ao longo dessa avenida onde o Deodoro está, você percebe um conjunto de mangueiras, as árvores. E essas mangueiras possuem uma casca, aquela casca que nós definimos como cortiça. Então, quando Robert Hooke pegou a cortiça e foi observar ao microscópio, filho, Robert Hooke percebeu que aquela cortiça era formada por um conjunto de unidades menores. Tudo bem? Bem, quando eu falo para você em uma unidade menor, dotada de espaço vazio, não tem nada no interior dela, em latim nós chamamos de cela. Robert Hooke visualizou um conjunto de compartimentos vazios que em latim nós definimos como cela. Por exemplo, imagine muito bem a sala de aula. A sala de aula, se eu retirasse toda a mobília da sala, as carteiras, o quadro, a mesa do professor, a cadeira do professor, aquilo ali seria uma cela. Aquilo ali seria um compartimento vazio. Mas como Robert Hooke trabalhou com compartimentos muito pequenos, ele resolveu aplicar um diminutivo, chamando de célula. Célula. Então repara muito bem, 102, que célula é diminutivo de cela, um compartimento vazio. Diego, mas escuta, Robert Hooke conseguiu ver uma célula mesmo? Diego, Robert Hooke conseguiu visualizar a membrana plasmática de uma célula? Robert Hooke viu, Diego, o citoplasma de uma célula? Robert Hooke conseguiu visualizar o núcleo? Não. O que Robert Hooke conseguiu ver foi apenas esses compartimentos sem nada. Observa muito bem que Robert Hooke trabalhou com tecido vegetal morto, hein? Então, se ele trabalhou com tecido vegetal morto, ele não viu uma célula mesmo, porque todos os elementos que compunham anteriormente aquela célula entraram em processo de degeneração, morreram. Então, a única coisa que Robert Hooke viu foi justamente esses contornos que você observa na imagem, os contornos que delimitam cada compartimento vazio. A única coisa que Robert Hooke conseguiu visualizar foi justamente a parede celular. Nós vamos ver mais para frente, meninos, que além da membrana plasmática, as células vegetais possuem também uma parede celular. Essa parede ela é muito rígida, ela é muito forte. Mesmo a célula vegetal se encontrando morta, essa parede celular persiste, ela continua ocorrendo. Ok? Tudo bem? Tá dando para entender até aqui? Tranquilo? Então vamos seguir em frente, 102. Bem, além de Hansen, Hans e Robert Hooke, que foi o primeiro a observar uma célula, você vê também os trabalhos de um cientista chamado de Chivan. Chivan trabalhou em parceria com outro cientista conhecido como Schleiden. Eles conseguiram propor o que nós chamamos de teoria celular. Diego, o que é a teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados de células. Todos os seres vivos são constituídos por células. Tá, Diego, mas como é que foi a técnica aí proposta por Schwann e Schleiden? Bem, eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma amostra de animal e perceberam que aquela amostra, aquele pedaço de animal, era formado por um conjunto de células, as células animais. Eles pegaram também uma amostra vegetal e perceberam que aquela amostra também era constituída por um conjunto de células,
as células vegetais. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: poxa, se um animal é formado de células e um vegetal também é formado de células, então vamos afirmar que todos os seres vivos são constituídos por células. Daí que surgiu a teoria celular. Mas entenda muito bem, 102, por tudo que você lê, por tudo que você acompanha nas redes sociais, na televisão, nos jornais, não existem apenas animais e vegetais. Existem também outros seres vivos, ok? Então o experimento ele foi falho nesse sentido. Eles esqueceram que o mundo vivo não é formado apenas de planta e animal. Por isso, por este motivo, a teoria celular não é 100% correta. Não vamos longe. Ainda há pouco conversamos que os vírus são seres vivos destituídos de células. Mas, Diego, a teoria celular também foi importante, né? Além desse ponto falho, né? Apesar de que a maioria dos seres vivos são formados de células, mas a teoria celular teve alguma importância além dessa? Teve. Bem, de acordo com os experimentos de Schwann e Schleiden, eles conseguiram descobrir que realmente uma célula é uma unidade morfológica, ela que dá forma ao nosso corpo, aos nossos órgãos. A célula é uma unidade fisiológica, porque desempenha funções. E, além disso, eles chegaram também à conclusão que as células se reproduzem. As células são capazes de se reproduzir, são unidades capazes de formar novas células, ok? Então, para não esquecer, se eu cobrar para você numa questão, teoria celular diz que todos os seres vivos são formados de células. Dito isso, vamos seguir adiante. Acompanhe aqui, por favor. Vamos passar um pouquinho dessa parte de microscopia, porque não é importante para a gente nesse momento. Então, olha, o que eu estou colocando para você nesse slide? Uma classificação de seres vivos quanto ao número de células. Observa muito bem, atenção, por favor, que quanto ao número de células, um ser vivo ele pode ser definido, ele pode ser entendido como unicelular. Celular, célula única. Então, um ser vivo unicelular é aquele formado por uma única célula. Veja muito bem 102, que são as bactérias, as algas, os protozoários. Aqui, por exemplo, você tem aqui um protozoário chamado de paramécio. Nessa outra imagem, você tem um conjunto de bactérias. Então, de fato, todos os seres vivos unicelulares e esses que você nota na imagem são constituídos por apenas uma célula. Além disso, o que nós percebemos também? Acompanha, além dos unicelulares, nós percebemos também aqueles chamados de pluricelulares. Observa muito bem que um pluricelular é constituído por muitas células. Olha, por exemplo, aqui esse animal. É fácil entender que esse animal ele não pode ser composto de apenas uma célula. Esse animal ele é formado de várias células, por isso o tamanho que ele possui. A mesma coisa esse vegetal. Esse vegetal, pelo tamanho que ele exibe, ele não tem só uma célula, não é verdade? Ele é formado de milhares e milhares de células. Então entenda, por favor, o indivíduo unicelular, uma única célula. O indivíduo pluricelular é aquele formado de várias células. É aquele capaz de exibir um conjunto de células. Vamos lá. Bem, nós podemos também classificar as células quanto ao tamanho. Existem as células chamadas de microscópicas, são aquelas com um tamanho menor que 0,1 milímetros. Você não enxerga, você não vê. E existem aquelas chamadas também de macroscópicas. São aquelas que apresentam um tamanho superior a 0,1 milímetros. Aquelas que você consegue ver a olho nu. São aquelas que você não precisa do auxílio do microscópio para conseguir enxergar. Por exemplo, quando você nota a estrutura do ovo, o ovo como um todo não é uma célula. Na verdade, o que a gente chama de parte celular, meninos, é aquela peliculazinha que você vê na gema. Aquela peliculazinha que você nota representa a parte embrionária.
é um elemento celular e macroscópico, você consegue ver. Além disso, cada gominho que você nota na laranja, né? Aqueles gominhos assim, mais ou menos assim, que você nota na laranja, também representa um elemento celular e macroscópico, você consegue ver. Além do embrião presente na gema do ovo e os alvéolos da laranja, que são esses elementos, você também tem que tomar cuidado que o fio do algodão também representa, também indica uma célula macroscópica. Então, o embrião presente na gema, o alvéolo da laranja e o fio do algodão são macroscópicos. Tirou esses três, os demais são microscópicos. Ok? Tudo bem? Então nós vamos parar por aqui. Aguardo você na nossa próxima aula e qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar aqui no nosso canal do Deodoro no YouTube ou mandar através do nosso grupo do WhatsApp. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!